E essa mensagem, e ela fala muito sobre mim, porque quando nós fizemos face a face, depois de uns dias eu desci para Juruti, no Pará, e eu estava com a síndrome, com os sintomas da crise do gafanhoto, que eu vou explicar para os irmãos. Eu fiquei apavorado, porque já faz algum tempo que não cabe gente na igreja. Já há algum tempo, já é da glória a Deus, porque você não é o pastor da igreja. Eu estou apavorado faz algum tempo. E uma das conversas que eu tive esses dias, buscando ajuda, conselho, orientação, mentoria do pastor Valmir, é sobre isso. A igreja está lotada, não cabe gente. E aí eu não sei se eu alugo outro lugar, se a gente compra, se eu saio correndo de lá, falo, a igreja já está grande mesmo, agora alguém assume aí. E eu preocupado com o tamanho com que as coisas se tornaram. E eu saí daqui de Ubarana, como alguns de vocês já sabem, fui parar em Manaus, e aí eu ficava perguntando assim, será que eu estou preparado para isso? A pergunta para nós às vezes é pedir para o Senhor, Senhor, mostra para mim a tua glória, Senhor, mostra para mim aonde o Senhor quer me levar. A gente fica orando ao Senhor de madrugada, Senhor, aponta para mim, guia eu para onde o Senhor quer me levar. Senhor, mostra para mim qual é o próximo passo. Senhor, mostra para mim aonde o Senhor vai me colocar. Senhor, me dê sabedoria, me dê inteligência. Senhor, me cura, porque eu quero fazer coisas grandes, eu quero me tornar algo que reflete a tua glória, eu quero me tornar alguém segundo o teu coração. Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero viver os teus planos. Mas quando Deus coloca a gente nesse lugar, a gente fica com medo, apavorado, e começa a se perguntar, quem vai nos ajudar, o que eu vou fazer, e agora, Senhor, e agora? Eu não sei se você está nessa crise, eu não sei se você está vivendo esses sintomas. Talvez inconscientemente você não pensou nisso, mas eu quero fazer você pensar. Abre a Bíblia comigo, no livro de Números. Amém? No livro de Números, capítulo 26. Livro de Números, capítulo 13, versículo 26, perdão. Números, capítulo 13, versículo 26, nós vamos ler até o 33. E como eu estava dizendo para os irmãos, na Bíblia é algo interessante, ela nos compara com muitas coisas, sim ou não? Por exemplo, você se parece com águia, com leão? Você se parece com o quê? Né? Ou você se parece como um gafanhoto? Né? A águia é imponente, voa alto, ela foi preparada, a sua estrutura é preparada para atingir lugares altos, né? A sua respiração, as suas asas, as suas pernas, o seu bico, os seus olhos, tudo que é na águia foi apontado para voar e para estar nos lugares altos. A pergunta para você é, e você está preparado para viver os lugares altos? Você está preparado para subir nas alturas, se posicionar nessa maneira, né? Porque a síndrome ou os sintomas do gafanhoto não é assim. O voo do gafanhoto é voo baixo. O voo do gafanhoto não é tão alto assim. A águia não voa com tantas águias juntos. Gafanhoto só voa com a multidão de gafanhotos. Você vai notar a diferença nesse texto. Só que quando nós falamos dos gafanhotos, tem essa mediocridade, tem essa falta de expertise e tudo. E quando está lá no Egito, Moisés está lutando, está batendo de frente com o faraó. Uma das pragas é a da devastação. Depois de uma chuva de destruição, ainda aí para não dizer para faraó que tinha acabado com toda a plantação, com toda a agricultura do Egito, aí depois da chuva de gelo, destruiu tudo, ainda vem um gafanhoto e acaba de limpar o resto que tinha. E aí de verdade não há para faraó nenhum resquício daquilo lá. Não era Deus, era Deus que estava fazendo aquilo. Foi Deus que mandou aquela nuvem de gafanhoto, foi Deus que mandou aquilo lá. Mas para que
todas as pragas há um significado. A rã, por exemplo, tinha um deus lá do Egito que tinha o rosto, a cara de rã. O gafanhoto, a mesma coisa, tinha. Tudo que foi praga foi para destruir uma potestade, foi para destruir um rei, foi para destruir o governo, um Deus que o Egito já estava impondo sobre os hebreus, sobre os filhos de Deus. E hoje nós estamos vivendo a mesma coisa, só que de modo diferente. A sociedade, o governo, as autoridades, estão colocando goela abaixo de nós, estão colocando a nossa mente, nos nossos filhos, na nossa casa, na escola, em tudo quanto é lugar, um Deus. A gente está tendo que engolir algumas coisas, a gente está tendo que enfiar a goela abaixo, um monte de situações que a gente não quer aceitar, e a gente está sendo oprimido por esse mundo. Mas aí que está, não tem como. Ou a gente governa, ou a gente influencia essa sociedade, ou a gente vai ser influenciado por ela. Esses dias o Espírito Santo me deu uma frase muito assim: em todo lugar existe uma liderança. Ou na tua casa você lidera, ou alguém vai liderar por você. Ou você toma a rédea, ou você toma o controle da tua casa, do teu trabalho, da tua empresa, do lugar que você está, ou alguém vai mandar no teu lugar. Isso é fato. No Egito, todas as pragas significavam uma potestade, um Deus, e ele queria destruir essa mentalidade. Já em Números capítulo 13, versículo 26 diz: e chegará, ao chegarem, apresentaram-se a Moisés. Coloca para mim, tem como, posso mudar a versão, pastor? Por favor, a King James atualizada para mim, por favor, eu tenho o hábito de ler nela. Vieram a Moisés, obrigado, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, aonde prestaram relatório a ele toda a congregação, e ali reunida lhes apresentaram frutos trazido da terra. Diga frutos, mas diga assim com fé: frutos. Irmão, é bom ou não é a gente ver o fruto do nosso trabalho? Sim ou não? É bonito quando a gente olha para as coisas e fala assim: nós temos um alvo. Sim ou não? Eu estava falando com o pastor Clóvis, as imagens do prédio, da igreja novo, o templo novo, é lindo, é ou não é, igreja? Meu Deus, participar disso, olhar essa estrutura é magnífico. Mas eu imagino que lá no começo, para tomar essa decisão de comprar o terreno, de fazer os fundamentos, quantas coisas se levantaram. Olhar hoje o prédio como já está, dá um ânimo, dá uma vontade. Tem muita coisa pela frente ainda. Então quando a gente consegue olhar o alvo, quando a gente consegue olhar o fruto, a gente cria alguma expectativa, já gera em nós alguma coisa. O versículo 27: e deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes, na verdade a terra onde também emana leite e mel, e os seus produtos. Versículo 28: contudo o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muitos grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Nequebe, e os etitas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto do Jordão. Então Calebe fez calar o povo, reunido diante de Moisés: subamos e herdemo-las. Disse ele: em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Bom, aqui existe um homem chamado Calebe e demais outros homens, 10, que diziam outra coisa bem diferente. Ele diz: o fruto é bom. Há estudiosos que dizem que cachos de uva tamanho de um homem, que 4 homens não conseguiam carregar um cacho de uva. Eu fico imaginando assim,
Que uva que é essa, Jesus? Né? Então, o tamanho do fruto, a terra é boa, o produto é bom. Mas eles começam a dizer: olha, do lado esquerdo tem gente assim, do lado direito tem gigante, tem os heteus, tem os amorreus, tem os jebuseus, tem não sei quem, tem não sei quem. E aí você fica preocupado. Deus está te dando uma terra, Deus está te dando um lote, Deus está te dando uma geografia, e você está preocupado com quem mora do lado. Caleb deu um grito, falou: cala a boca, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ouvir isso. Só que é diferente, um homem falando e outros 10 falando contra. Fica difícil vencer a batalha, fica ou não fica? É mais fácil um convencer milhares ou 10 convencer? Naquele tempo não tinha microfone, não tinha alto-falante. O texto vai falar no versículo 31: entretanto os homens que haviam acompanhado reagiram. Diga, reagiram. Esse é o problema. Quando os pessimistas, os negativos começam a reagir. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. Eles tinham acabado de falar que o fruto era bom, que a terra era boa. Mas com medo, falta de crerem na palavra de Deus, eles começaram a difamar. No mesmo tempo que falou bem, começaram a falar: quantos de nós, vou me incluir aqui, e vou dizer por que Deus me deu essa palavra. Porque eu estou nessa transição, eu preciso comprar um prédio, eu preciso mudar de prédio, a igreja cresceu, nós pagamos um aluguel irrisório perto do outro aluguel que a gente vai pagar. A minha preocupação é se a igreja não conseguir pagar, quem vai ter que pagar sou eu. E aí eu falei assim: Jesus, como é que eu resolvo isso? A terra a qual fomos em missão e reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura, são gigantes. Presta atenção no versículo 33 agora. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos nós a eles, gafanhotos. Você é águia? Você parece com um leão? Ou você parece com um gafanhoto? Se hoje você fosse fazer uma análise das suas decisões, dos seus comportamentos, qual desses animais você se parecia mais? Aquele que é movido pela multidão, ou aquele que toma as decisões sozinho, no secreto com Deus? Você é aquele que voa raso, ou aquele que procura voar mais alto? Eu vou te explicar mais profundo sobre isso aqui. Eu tenho poucos minutos. Primeira coisa, sobre os sintomas de alguém que é parecido com um gafanhoto: senso de fraqueza. Pessoas que parecem que querem, mas não querem, falam, mas não saem do lugar. E eles disseram: não podemos subir, não podemos ir lá, porque lá tem gigantes, não podemos subir. De fato, as cidades que eles deviam se conquistar eram grandes. De fato, as cidades que eles deveriam adentrar, a terra que eles disseram emana leite e mel, era boa, mas o seu senso de fraqueza, o seu senso de impotência, dizia para eles: não dá, não tem como. Deixa eu falar uma coisa para você: se tudo nessa vida dependesse de você ser forte, inteligente, você não teria feito nada do que você fez, sim ou não? Eu era um menininho de Ubarana, filho da Luzia, mãe solteira, pedi esmola até meus 12 anos de idade, me converti aos 12 anos de idade. Na congregação eu era o mais feio, o mais fedorento, o mais pobre. Hoje eu estou numa metrópole chamada Manaus, com
uma igreja poderosa. Quando eu ia imaginar que eu ia liderar uma igreja com quase 300 pessoas? Ah, pastor, mas isso, o que é isso? O que é isso? Nem nos meus melhores sonhos, eu teria a família que eu tenho hoje. Nem nos meus melhores sonhos eu teria as amizades que eu tenho hoje. Nem nos meus melhores sonhos eu sentaria na mesa com pessoas que eu sento hoje. Porque a mentalidade de um gafanhoto é fraqueza. Por isso eu só vou se tiver mais pessoas comigo. Se eu juntar mais gente, se mais pessoas fizerem, eu também faço. Por isso que nós estamos numa geração de influenciadores. Por isso nós estamos numa geração que precisa, essa juventude, essa adolescência, precisa de influenciadores. Precisa de alguém com coragem para fazer uma coisa insignificante, para trazer um monte de outras pessoas a fazerem coisas insignificantes. Porque o que é ruim, o insignificante faz, e outros insignificantes, tolos, copiam. Já para fazer a coisa certa, você precisa tomar uma decisão sozinha. Noé tomou a decisão sozinho para construir uma arca, da qual a medida que Deus passou, nunca choveu na face da terra. E Noé falou: eu vou fazer a arca. E todos os seus parentes e toda a cidade zombaram, criticaram, fazeram de Noé um homem que não... Quem era Noé? Chamado de louco. Quando eu saio de Ubarana, meus parentes, os meus amigos dizem: você está louco, você vai para Manaus, você vai para Amazonas, doença, tem não sei o que lá, malária, o jacaré vai te pegar. Só tem mato lá. Vai lá em Manaus para você ver. Um dos lugares mais ricos do Brasil. Só não aflorou a riqueza ainda. E os líderes, os poderosos dessa terra do Brasil, chamado Brasil, sabem qual é a riqueza que nós temos lá debaixo daquela terra. Eu vejo com os meus olhos todos os dias ouro. Todos os dias eu vejo pedras preciosas. Todos os dias alguém me oferece pedras preciosas para comprar. Todos os dias eu sei de tráfico, de tudo quanto é minério que existe naquele lugar. Porque o nosso governo, eu não quero pregar sobre isso, pelo amor de Deus, mas infelizmente fecham os olhos para a riqueza que nós temos. E nós temos talvez a região mais pobre do Brasil, com mais necessidade, o norte. Debaixo desse norte tem uma riqueza imensurável, que nem Salomão viu em toda a sua vida. Mas por causa de uma mentalidade de gafanhoto, por causa de uma mentalidade de fraqueza. Você quer ver outro sintoma de uma pessoa, de um crente gafanhoto? Complexo de inferioridade. Eu estou falando isso porque esse era o meu complexo, esse era o meu sintoma. Quem sou eu? Mas não é eu. Eu entendi que quem age agora por mim é Deus. Agora é época de política, né? Não é? Cidade que movimenta, né? Lá é uma cidade tão grande, quase 3 milhões de pessoas. Esse dia me procurou uma vice-governadora, que já foi governadora, sentou na minha mesa lá. Esses dias me chamaram para ir na prefeitura. Eu fui no palácio do governo esses dias, sentei com o governador. Esses dias eu sentei com vários vereadores da cidade, vereadores ainda em ação. Aí você fala assim: mas parece tão pouco isso. É, para uma cidade de 40 mil habitantes, 60 mil habitantes como Novo Horizonte. Mas eu sou um cisquinho lá. E eu me achava com esse sintoma de inferioridade. E Deus disse a mim: Renato, tranquiliza o teu coração, porque eu vou fazer você assentar no meio dos príncipes. Eu vou colocar você no meio das autoridades, Renato. Você era a vergonha da tua cidade, você pediu esmola, você não era ninguém. Agora, Renato, você é o meu filho. Agora você representa o reino de Deus. Agora você é o sacerdote dessa cidade. Eu oro para o Manaus, querido, como eu oro pela minha família, porque eu sou pastor da cidade, eu não sou pastor do meu bairro, eu não sou pastor só da minha igreja. Quando você orar pela tua família, não ore só pelos teus filhos,
Ore pela tua parentela, ore pelo teu sogro, pela tua sogra, ore pelos teus avós, ore pelo teu bairro. Entenda que Deus está posicionando você. Você não pode se posicionar como inferior, porque assim como a sua mente é, assim você vai lidar com as coisas. Eu lembro no começo da minha caminhada com Cristo, muito pobre, pedindo esmola, e eu pegava o dinheiro, eu colocava no bolso assim, amassava tudo o dinheiro assim. Eu recebia da usina Santa Isabel, quando eu cortava cana com 14 anos de idade. O primeiro registro meu foi aqui na Santa Isabel. E eu pegava o pagamento, ia no banco, trocava o cheque, colocava o dinheiro no bolso, socava o dinheiro assim. Eu tratava o dinheiro como qualquer coisa. E a minha mãe disse o seguinte: como se você tratar ele assim ele vai tratar você também. Dê valor às coisas, assim como elas são. A gente está dando muito valor para coisas e deixando de dar valor e importância para aquilo que realmente é importante para Deus. Você é importante para Deus. Não se nivele para baixo, pelo amor de Deus. Porque outras igrejas fazem assim. Porque o meu vizinho é assim. Porque o fulano faz isso. Porque o outro empresário fez isso. Porque o outro pai fez isso. O que tem acontecido? Não tem nada a ver isso. Não nivele para baixo, não nivele para cima. A primeira coisa que nós precisamos mudar com a mentalidade é aqui, ó. A primeira coisa que Deus está chamando a gente para mudar é o coração, sim. Mas se nós mudarmos a nossa mentalidade, a gente vai viver como pobres e miseráveis. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse posicionamento, esse sintoma de inferioridade faz nós acharmos que ser crente é viver na miséria, na pobreza, na estagnação financeira, na estagnação no casamento, estagnado na vida familiar, estagnado na vida espiritual, estagnado na vida, na sociedade. Eu vivi escondido na minha cidade, eu vivi escondido no meio da minha parentela, eu se escondia com vergonha de quem eu era, de quem eu me tornei. Deus quer mudar a nossa mentalidade. Davi era rico, Salomão rico, José rico, Daniel rico. Aí chegou a minha vez, agora eu vou ser pobre? Dá licença, né, querido? Pelo amor de Deus. Já falei para os irmãos, quando eu cheguei em Manaus, meu irmão, em janeiro de 2019, em fevereiro roubaram meu carro. Um Voyage que funcionava só 3 cilindros, tinha subida lá em Manaus que eu não subia com o carro. E quando o ladrão roubou, colocou a arma em mim, desce daí, vagabundo. Eu, criado aqui no interior aqui de Ubarana aqui, nunca fui assaltado na vida. Ele colocou a arma assim, desce aqui, vagabundo. Eu falei: vagabundo é você, é sua mãe, seu pai, seu tio, todo mundo é vagabundo da tua família. Aí ele falou: você quer um tiro na cara, né, mano? Eu falei: claro que não. Mas você vai roubar meu carro, a única coisa que eu tenho, pô. Quando eu olho para o lado, o outro bandido abre a porta, me pega pro colarinho, me joga para fora, e eles vão embora com o carro. O carro quase que não sai com o bandido. Eu orando: Senhor, me devolve o carro, Senhor. Na hora me deu um estalo. Eu falei: não, Jesus, manda ele embora mesmo, com esse carro com tudo. Eu quero um novo, Jesus. E ele descendo a ladeira assim, eu falei: não vai subir lá, quer ver só? Eu fechei o olho e falei: Jesus, deixa ele levar embora, Jesus. Me dê outro novo. Eu não quero outro, eu não quero esse, eu quero outro novo, Jesus. No outro dia a polícia achou o carro. Eu falei: minha oração não está boa mesmo não. O carro veio pior do que foi. E eu comecei a orar: Senhor, eu preciso de um carro melhor. Semana passada eu paguei a última parcela do meu carro zero, um Onix zerado, para a glória de Deus. Eu sento no carro, coloco a minha família e eu agradeço a Deus. Eu falo: Deus, como Tu és bom. Um pedinte de esmola, um zero à esquerda que morava em Ubarana,
hoje senta com os príncipes. E eu converso, meu irmão, assim, de pé de igualdade. Eu não sei falar direito, mas eu converso como se eu fosse o filho do presidente. Não do Lula, eu falo do Barack Obama, do Bush, alguma coisa. Mas esse dia eu sentei na mesa do vereador lá, uma mansão, querido, num condomínio de Manaus lá, coisa linda. Eu entrei com o carro, quando eu desci, eu já ergui a calça assim, estufei o peito. Ele falou, chegou o pastor Renato, o assessor dele. Aí eu falei, pois não, querido. Ele falou, pastor, nós preparamos um cafezinho simples para o senhor. Simples. Eu falei, não, eu estou acostumado. Eu falei, estou acostumado a tomar café simples. Sentei na mesa, tinha 3 pratos, querido, para tomar café. Eu falei, nem sabia que para tomar café usava prato. Eu falei, eu faço esse monte de prato. Sabe que vai vir leitoa, peixe assado? Eu falei, que café que é esse, Jesus? Aí veio tucumã, batata cozida, ovo frito. Eu falei, que café que é esse? Café essas coisas, pastor? Eu falei, essas coisas aí não. Tem pão de queijo? Tem bolo? Eu fui me sentindo importante, porque Deus falou para mim que eu sou filho dele e eu vou comer o melhor dessa terra. Deixa eu falar com você, não deixa o diabo colocar na tua cabeça que você é capaz. Não deixa o diabo colocar na tua cabeça que você não pode. Não deixa Satanás induzir você a entender que você é pequeno, que você é medíocre, que você é insignificante. Não. Deus disse que nós comeríamos o melhor dessa terra. Deus disse que nós teríamos para abençoar outras pessoas, que nós seríamos o celeiro para as nações. Deus deu a você uma riqueza para compartilhar, para repartir, para transbordar na vida de Novo Horizonte, na vida de Manaus, na vida de outras pessoas. Você é rico, você é poderoso, porque o nosso Deus é rico e é poderoso. Não deixa o diabo te enganar, querido. Eu vou encerrar. Sabe a outra coisa, que síndrome do gafanhoto, sintoma do gafanhoto? Tem gente que é pior daquele Cidade Alerta. Você encosta perto do irmão e fala, morreu fulano assim, não sei o quê. Olha, e o outro, acidente, você ficou sabendo? Fulano traiu. Tem gente que é o profeta do caos, arauto da destruição. Eu não sei se você tem esse, porque quando a gente vê um gafanhoto, logo pensa o quê? Vai acabar com tudo. Outra situação, e eu vou encerrar mesmo. Uma autoestima muito fraca. E esses dias eu estava assim. Eu inclusive achei que eu estava até com uma leve depressão. Eu estava na minha mesa, lá na igreja, orando ao Senhor para me dar uma direção. E eu falava assim, Senhor, o que eu vou fazer com a igreja? Qual é o próximo passo? Olha, eu orei tanto para a igreja crescer, agora eu estou preocupado o que fazer. A gente ora tanto para Deus nos dar uma família, para Deus fazer alguma coisa, e depois a gente fala assim, e agora? O que eu faço? O pessoal estava lá, olhando para a terra prometida. E eles falaram assim, olhando para eles, nós se parecemos, nós se igualamos aos gafanhotos. Nós somos muito pequenos perto deles. Nós somos insignificantes perto deles. E aí o povo, então, decidiu ouvir. Se rebelaram contra Moisés. E vocês sabem a história. Só 2 entraram na terra prometida. Diga o medo. Diga o medo. Tem feito muitas pessoas desistir dos planos de Deus. Diga, mas eu não. A minha mente, os meus olhos são como das águias. Você crê nisso que você disse? O povo estava lá olhando para a terra prometida, mas estava com medo de entrar nela. Quero convidar você a se colocar de pé por um instante.